Olá, seja super bem-vindo. Hoje eu tô fazendo vários express vídeos aqui bem rápidos, mas eu tentei fazer um vídeo mais rápido, mas impossível com a presença de Carlos Alberto Medeiros e Ivanildo Santos. E agora tem uma presença também super incrível aqui também, que é a professora Sandra Martins, Rio de Janeiro, que também participa da delegação afro-brasileira que está aqui na Universidade de Liège, no Congresso de Humanas que está acontecendo aqui nessa universidade na Bélgica, 7.000 quilômetros do Brasil, e aqui estamos nós falando sobre as questões dos afro-brasileiros. E ela traz memória social de mobilização de jornalistas. Ela é jornalista e mestranda em História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sandra, é um prazer tê-la aqui conosco. Querida, é um prazer, eu estou assim encantada com esse convite de estar aqui no Brasil, fazendo parte dessa delegação, encantada de conhecer você, né, que eu já conheci seu trabalho pela internet, no YouTube, né, e assim, muito encantada com esse momento histórico que nós estamos participando desse congresso aqui em Liège. Liège. Conta pra gente um pouquinho da sua participação. Você é jornalista e agora faz História Comparada, mestranda História Comparada. Você vê a importância de, como mulher, jornalista negra, que está ativista nas causas negras no Brasil, entendendo a posição. Como você vê essa representatividade que acontece aqui em Liège hoje, para os próximos anos? Como isso vai refletir no Brasil? Como você enxerga tudo que aconteceu aqui, tudo que está acontecendo aqui, a sua oportunidade de estar fazendo também o debate, participando? Como você vê isso? Então, assim, para responder essa sua pergunta, que é uma tese de doutorado, na realidade, é que eu falo. Vou dividir em algumas partes. Primeiro, falar um pouco da Sandra. Quem é essa Sandra? A Sandra Martins é uma jornalista de família de classe média baixa e que, pela primeira vez na história da sua vida e da sua família, teve a oportunidade de fazer uma viagem ao exterior, uma viagem acadêmica. E, mais importante ainda, como jornalista, não tinha tido essa oportunidade. Como uma jornalista e ativista da causa negra no campo da comunicação, mais importante ainda, porque a gente vê numa militância para conversar, sensibilizar os jornalistas para as questões sobre a questão racial, as temáticas raciais, dentro da comunicação, desde 2013, quando a gente constrói, dentro das entidades sindicais, a Comissão de Jornalistas para a Igualdade Racial, e também que já tinha uma história anterior, que era o Núcleo de Jornalistas Afro-Brasileiros, que é lá do Rio Grande do Sul, e juntamente com a Cogira de São Paulo, a gente vem fortalecendo essa discussão ao longo de 2000, 2003 com a gente no Rio, e hoje a gente está com várias entidades sindicais discutindo essa temática. Não é algo fácil, porque jornalistas, tanto jornalistas homens como mulheres, porque a nossa formação mesmo, ela passa muito passando pela questão da diversidade, a questão das identidades. Agora um outro momento, estar aqui em Liège, como mestranda, como ativista, como mulher negra, é absolutamente fantástico. Primeiro que esse encontro, essa conferência mundial de humanidades, é um primeiro momento de África para falar de humanidades. Ou seja, quando a gente coloca no plural, a gente está falando de diversidade, não está falando só de um paradigma, de um modelo que já existia, que é um modelo ocidental. A gente está falando da possibilidade de outras identidades, outros saberes, outros conhecimentos, porque o mundo não é só ocidental. Nada contra o ocidental, mas a gente também tem que reconhecer que existem outras e outros olhares, outras e outras civilizações. Que inclusive eu vou integrar, que inclusive a gente respeita muito, né? Se respeita muito a Tailândia, a cultura Thai, se respeita muito a cultura Maori, se respeita muito a cultura japonesa, chinesa, mas quando falo em respeitar a humanidade, dignidade do ser, principalmente do saber, dos africanos, afrodescendentes, dos africanos, a raiz não se respeita. E como é que você vê isso no contexto hoje? Fazer isso e trazer isso para o Brasil, para a realidade do Brasil, que não se respeita também a cultura afro-brasileira ou de ascendência afro, de matriz africana. Como é que é isso? Pois é o que a gente vê, desde que o primeiro africano foi levado como sequestrado para o Brasil, né, como uma colônia, a gente vem tentando mostrar ao mundo que nós somos humanos, em primeiro lugar, né?
E a partir daí a gente vem tentando, a gente vai construindo possibilidades, estratégias, formas alternativas, diretas ou indiretas, de estar combatendo essa impossibilidade do ser humano não nos vermos como ser humanos, né? Nós somos seres humanos, nós pensamos, agimos e fazemos e construímos. Tanto que, no momento em que a Europa invade o continente africano, a Europa e outros países invadem o continente africano, encontraram lá impérios, né? Por mais que a gente tenha no Brasil novelas que falem, que ainda reprisam que o Egito é branco, né? Como nos ensinaram, o Egito não é branco. E olha que nós tivemos novela há pouco tempo dizendo que o Egito é branco, da Rede Record, né? E não é só... Você tem que dar uma colherzinha de chá, porque tudo ali é muito para branco. Não é? Tem hora que eu me sinto assim, olha, o Brasil é um país que é a primeira, é o país que tem mais negros fora de África. E, no entanto, você liga a televisão, parece que você está, sei lá, dentro de um país que só tem branco. Outra coisa, outra questão. A primeira viagem internacional, a Bélgica. O que se imagina da Bélgica fora do Brasil é um lugar onde que são todos belgas. O que é belga? Eu falo belga, pensa belga. Então, são todos belgas, você entendeu o que eu quis dizer? Todos belgas, todos loiros, todos brancos. Aí você chega aqui, você entra numa loja... Essa resposta tem que ser minha. Você entra numa loja, como é que você é tratada? Você vê uma propaganda, como é que você vê essa propaganda? Você olha nas ruas, você vê uma loja chique, uma loja bacana. Você é uma loja chique hoje? Quem é que te tratou lá? Gente, eu fiquei encantada. Primeiro, quando a gente coloca o pé, quando a gente chegou, nós fizemos uma conexão em Amsterdã. Eu fiquei encantada porque eu vi muitos negros. Muitos, né? E não em situação de miserabilidade, conforme mostram pra gente no Brasil o tempo todo. Quando a gente chega aqui na Bélgica, eu vi uma interação, vi negros lindos, mulheres lindas, famílias, sabe? E assim, mais do que isso, trabalhando em lojas muito bacanas, atendimento muito legal. Eu me senti mais bem tratada aqui que, infelizmente, no meu próprio país. É a hora que a gente, quando entra numa loja, numa loja de departamentos, por exemplo, se você vai olhar uma vitrine, já vem logo segurança atrás de você, independente da roupa que você esteja usando. Independente disso. Uma coisa que sente muito essa diferença, né? A gente está passando os dias juntos e é muito interessante. A gente foi dar uma voltinha. Aí fomos numa loja super legal e muito bem tratados, e a gente fala sobre isso muito. Não ver o negro o tempo todo em posições de subserviência nos ajuda a aumentar a nossa autoestima. Isso falta no Brasil. Exatamente. E outra coisa também que eu acho que é importante, que essa delegação, essa comitiva, estar aqui, tem me ajudado muito, a gente poder ter a condição de olhar o Brasil de fora para dentro, porque a gente está muito acostumado a ver sempre de dentro para fora. Né? E a gente poder dialogar com outras vozes, com outras pessoas, com outros olhares, com outras mentalidades. Porque não é que assim, vamos turistar, vamos só bater perna, não é isso. Mas é a gente poder dialogar com outras personalidades, com outros seres, com outros intelectuais e intelectuais, outros jovens. Essa aí mesmo, poder conectar-se com o mundo. A gente precisa disso, porque a comunicação é fundamental. Então, quando eu levo essa informação, por exemplo, aos meus alunos, porque eu faço oficina de mídia, e as minhas oficinas de mídia eu faço em colégios periféricos, porque nos colocam como centros periféricos. Né? Então, quando eu ensino, oriento meus alunos a fazerem jornais, trabalhar com mídia, qualquer que seja, eu falo com eles o seguinte: primeiro vocês aprendam as técnicas básicas, depois vocês pegam essas técnicas básicas e desenvolvam o que vocês bem entenderem. Mas é importante vocês conhecerem, pelo menos fisicamente, que eu levo sempre jornais, um jornal chinês, um jornal japonês, um jornal africano, um jornal gigante, um jornal... Então, assim, eu coloco sempre vários jornais e revistas importadas, né, internacionais, para que eles possam se ver. E é uma loucura você pegar um jovem de área periférica, junto com o professor universitário, que também não tem essa preocupação do olhar do impresso, de se ver neste impresso, de ver o negro numa posição bacana, uma posição positiva no impresso, em outro país. Isso é como se fizesse assim, olha, não é só o negro que não é visto, eu também não sou visto. Eu sou um branco brasileiro que não é visto. Pobre. E eles ficam incomodados, porque fora do país é tudo latino.
é tudo brasileiro. Não é uma visão bacana. Agora, quando esse negro, essa negra, eles começam a colocar se expõem, mostrando o seu trabalho, o seu conhecimento e dialogam, né, com outros parceiros e parceiras, mesmo que não entendam inicialmente o idioma, mas com o tempo eles vão se entendendo porque as questões são muito próximas. Bom, no início da entrevista, super shy, super... Ai, não sei se eu vou conseguir falar. Claro que vai, é uma jornalista super experiente. Mulheres negras têm sido jornalistas no Brasil, trabalhado em redações do Brasil, têm ensinado muitos e muitos jovens como usar a rede social, como usar a escrita, como usar o impresso, como usar a fala para poder ter o seu lugar de espaço e ocupar esses espaços. Eu agradeço muito a tantas professoras maravilhosas no Brasil que eu tive, como a Sandra Martins, e que hoje fazem total diferença na vida de milhares e milhares de jovens no Brasil afora. Ó, eu adorei. Obrigada, eu adorei. Muito obrigado pela entrevista. Eu tinha um monte de outras perguntas, mas como o tempo é pouco, a gente deixa para uma próxima, a gente já vai para a palestra. Então, obrigado, Sandra. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação estar nesse momento, aqui nessa Conferência Mundial de Humanidade. E, bom, o tema que eu vou tratar rapidamente vai ser sobre o Prêmio Nacional Jornalista Abdias Nascimento, mas não especificamente somente do tema, né, do Prêmio Abdias, mas ele como um baluarte, né, como um grande espaço de convergência, de possibilidades de resistência, de estratégias que o povo negro brasileiro conseguiu desenvolver na área de comunicação para a gente combater o racismo e trabalhar a questão de relações raciais. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Ma petite intervention a trait à la présentation d'un prix qui a été conçu à Rio de Janeiro, un prix de journalisme dont le nom relatif au grand militant afro-brésilien Abdias do Nascimento. Como foi colocado aqui, a Lei 10.639 nos é muito cara, que é uma lei que foi criada, foi discutida, foi debatida, foi demandada pelo próprio movimento negro, com acadêmicos, com, enfim, intelectuais, que viram na nossa demanda a necessidade, o desenvolvimento, enfim, a discussão necessária para que o Brasil começasse a se olhar. E isso também no campo da comunicação. Vous savez déjà, maintenant, qu'au Brésil, il existe cette loi qui oblige les écoles. Aujourd'hui, elle est menacée, nous le savons aussi. La loi relative à l'instauration de l'histoire africaine et afro-brésilienne dans les écoles primaires et secondaires. Mais concernant le journalisme, elle a aussi une très grande importance, cette loi. Por que colocamos isso? Roger Bastide foi o primeiro sociólogo, né, que nos anos 60 estudou os jornais negros. E por que nós temos jornais negros no Brasil? Porque os jornais, numa perspectiva macro, uma perspectiva ampla, nos anos 1800, né, quando o jornal, quando o Brasil começa a trazer a imprensa, desde então nós somos colocados nessa pauta, nesse jornalismo, como uma persona não grata. E a partir daí a gente começa a desenvolver a nossa própria comunicação. Un des grands problèmes pour la communauté noire au Brésil, c'est le manque d'un effet de miroir direct pour la population noire, principalement au niveau médiatique. Une forte dépendance des médias traditionnels qui ne contemplent pas de manière adéquate l'image des Noirs, de la population noire brésilienne. Então, Roger Bastide estudou, fez uma análise a partir do ponto de vista dele, e outros estudiosos vieram trabalhar a perspectiva da mídia enquanto um objeto de estudo, enquanto produção de conhecimento e também outros olhares por diversos patamares. Roger Bastide
anthropologue français, a été un anthropologue important dans ce domaine-là, car il a fait de la recherche sur la question de la presse brésilienne et de la presse afro-brésilienne. Agora, o que nós estamos fazendo hoje é o olhar do negro na comunicação sobre o próprio negro. Tá? E o Prêmio Abdias Nascimento, que caminha por essa perspectiva, não só como uma ação afirmativa, numa perspectiva da gente fazer uma intervenção no mercado, mas também fazer com que esse produtor de conhecimento e esse professor comece a dialogar com a Lei 10.639, comece a dialogar com esse Brasil real e concreto e com o continente africano. Donc l'idée de ce prix Abdias Nascimento, c'est promouvoir un regard direct, auto-centré da população noire brasileira. E o Prêmio Abdias foi o seguinte, o grupo da qual nasce a proposta do prêmio é um grupo de jornalistas dentro de uma entidade sindical que vão estar levando a discussão racial. Tá? Então é chamada a Comissão Jornalista pela Igualdade Racial. Donc, cette idée émerge, elle va naître au syndicat des journalistes, et notamment à partir d'une discussion de commission des journalistes noirs concernant cette importance pour eux de penser une image, un écrit médiatique e journalistique autocentré. E esse tipo de comissão existe em várias partes do Brasil, são 10 a 12 sindicatos. E ele começa a acontecer a partir do Fórum Social Mundial em 2002. Em 2000. Donc l'émergence de cette idée-là a lieu sur la base d'un dialogue qui a été réalisé entre les groupes syndicats, 10 syndicats brésiliens provenant de divers États du Brésil. Et ces syndicalistes se sont retrouvés au fameux Forum Social Mondial de Porto Alegre. Exatamente. O premier Forum Social Mondial de Porto Alegre. E isso acontece por quê? Porque as pautas, as matérias relativas à questão negra, as pautas dos jornalistas africanos não conseguiam ir para a grande mídia brasileira. Então, os jornalistas negros do mundo inteiro que estavam lá no fórum foram reclamar aos sindicatos, foram brigar, discutir por que estava acontecendo aquilo. Então, eles criaram um fórum de discussões e esse fórum se ampliou para o resto do país. C'est intéressant donc d'observer que la naissance indirecte de ce prix d'Abdias Nascimento provient donc, a lieu au Forum Social Mondial, où il y avait des journalistes africains qui vont se plaindre auprès des syndicats journalistes brésiliens, donc les journalistes africains qui étaient présents à Porto Alegre, réclamaient comme quoi les notices, les informations qui avaient trait à l'Afrique n'étaient pas divulguées par la presse brésilienne. Enfim, essa foi a caminhada inicial das discussões dentro desse universo de comunicação. O prêmio ele surge a partir do momento que nós, os nossos colegas do Sindicato do Rio de Janeiro, do município do Rio, vão fazer um levantamento das fichas cadastrais e encontram a ficha de Abdias Nascimento quando jornalista e editor do jornal Quilombo, que era o jornal do Teatro Experimental do Negro de 1947. Alors, pourquoi Abdias Nascimento? Parce que, faut-il rappeler, Abdias Nascimento était un très grand militant brésilien, militant de la cause noire, mais il était aussi écrivain, était acteur, dramaturge, mais aussi journaliste. Et c'est par hasard que les syndicats vont retrouver sa fiche, comme quoi, effectivement, Abdias Nascimento avait travaillé dans la presse brésilienne. E aí, a partir daí, houve todo um trabalho de articulação no Rio de Janeiro, com outros estados, e principalmente com o próprio Abdias, que ele acompanhou toda a discussão inicial, as peças de divulgação, e ele fez, no dia do lançamento do prêmio, ele tinha feito um vídeo, porque ele já estava muito doente, e ele pôde mostrar às pessoas presentes a comemoração, né,
o quanto que ele estava feliz com aquela homenagem. E depois, 10 dias depois, veio a falecer. Então, o Prêmio Nacional Jornalista Abdias Nascimento foi a sua última homenagem em vida, em 2011. Malheureusement ou heureusement, la première édition du prix Abdias Nascimento, Abdias était encore en vie. Il était encore en vie. Il a même contribué à la diffusion de ce prix à travers un vidéo qui va présenter lors du prix et 10 jours après, il décède. Bom, o Prêmio Abdias, ele contempla 7 categorias: imprensa, rádio, TV, fotografia, internet, categoria de gênero, com a Antonieta de Barros. Donc, le prix Abdias Nascimento contemple 7 catégories: télévision, internet, genre, fotografia, etc. 7 categorias. Exatamente. E o interessante, assim, que desde que ele foi lançado em 2011 e depois de 2012, 2013, foi o aumento o aumento de quantidade de pessoas inscritas, trabalhos inscritos. Verificamos com outros prêmios da categoria de jornalismo, né, que, em geral, demora-se muito tempo para que um prêmio venha a sensibilizar os jornalistas, porque eles não têm muito tempo, né? É muito trabalho, muita falta de tempo mesmo, e parar para poder executar um bom trabalho, e ao mesmo tempo que está fazendo outras tarefas, falta-lhe tempo de fato. E a própria empresa fazer com que ele possa ter tempo para poder fazer um bom material para ser encaminhado para um prêmio, também é um outro tempo que, em geral, não se tem. E trabalhar com um tema tão específico num país que tem dificuldades de trabalhar questões identitárias é mais complexo ainda. Então, a gente afirma que o Prêmio Nacional Jornalista Abdias Nascimento, como diz Carlos Alberto Medeiros, né, que quando ele estava, vou aqui... Pode falar que eu expliquei até agora. Um minuto para terminar a minha fala. Carlos Alberto Medeiros coloca o seguinte, que eu acho tão simpática essa fala: esse prêmio é uma coisa do presente, não é apenas uma louvação do passado. Ele significa também o espaço que os negros têm obtido na sociedade brasileira em função de uma série de políticas que são resultantes da pressão do movimento negro. Falou ou não falou? Donc, on peut analyser et observer des résultats concrets par le biais de cette édition, de ces 3 éditions de concession du prix Abdias Nascimento. Ce sera un moyen d'instiguer les journalistes, non seulement les journalistes, mais également les médias, à s'intéresser de plus près à la question noire brésilienne, tant les journalistes ainsi que les médias brésiliens. Et à cet égard, Carlos Medeiros disait, en anglais, vas-y, je ne me rappelle plus. Então, só para encerrar, também informar que todas as pessoas que estão envolvidas na construção desse prêmio são ativistas, são jornalistas e ativistas. Eu, por exemplo, Sandra Martins e o Miro Nunes, que somos integrantes desse grupo e tal, nós fomos, antes de estar nesse grupo, partimos de um grupo anterior que era chamado Grupo de Trabalhos André Rebouças, que é um grupo que eu estudo hoje no mestrado. Esse grupo de trabalhos André Rebouças era um grupo do movimento negro que instalou sua discussão através das semanas de estudos dentro da Universidade Federal Fluminense. Ele trabalhou mídias, trabalhou jornal, trabalhou impresso, trabalhou, enfim, variados tipos de mídias. E numa dessas discussões sobre como trabalhar a questão negra dentro das mídias, pensou-se em rádio. Então, assim, a comunicação tem muito a ver com a discussão, como qualquer outra área profissional tem a ver com a discussão do combate às intolerâncias religiosas, tem a ver com a discussão do feminismo negro, com o feminismo negro, tem a ver com a discussão que a gente está levantando aqui, que é da gente levar para a sala de aula, para todos os cantos, a 10.639, porque é impossível a gente aceitar uma Copa do Mundo ou qualquer evento internacional em que o meu colega jornalista vem falar que o jogador X
de Bélgica, o jogador Y americano e o jogador africano, como se a África fosse somente um país. Isso é absolutamente impensável. Então, agradeço muito. Je vous remercie beaucoup de cette opportunité de pouvoir parler du prix Abdias Nascimento. Étant journaliste et chercheur junior, je peux aussi rappeler que cette vocation que j'ai en tant que journaliste, elle naît il y a une dizaine d'années lorsque j'étais militant du groupe Rebos à l'Université fédérale Fluminense. Le groupe André Rebos. André Rebos, c'était un ingénieur noir, noir, brésilien, qui appartenait à la cour impériale brésilienne. Il a réalisé des grandes œuvres de construction civile à Rio de Janeiro. Et lorsque le Brésil passe de l'empire, de la monarchie à la République, il est obligé de s'exiler. Il s'exile, il va même en Afrique. Je me rappelle, il va même en Afrique. Alors c'est un peu cela mon parcours personnel. À partir de mes études en tant que journaliste à l'Université fédérale Fluminense, la question noire, la question de la liberté de la presse et surtout d'une bonne diffusion des notices sur la communauté noire sont très importants, raison pour laquelle nous avons travaillé beaucoup pour la concession, pour l'élaboration du prix Abdias Nascimento, qui était acteur, qui était grand militant de la cause noire, qui était dramaturge, qui était écrivain, mais aussi journaliste. Voilà.